Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição digital e hoje eu vou falar sobre o Fiber+. Esse suplemento que é um mix de fibras que te ajuda a regular o teu intestino. E agora no sabor laranja. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quem é que pode tomar esse suplemento, quais são os principais benefícios do Fiber+ laranja e como ele é comparado com o Metamucil, né? Qual é a diferença entre o Fiber+ e o Metamucil, vou te mostrar aqui. E é claro que no final eu vou provar o Fiber+ sabor laranja para analisar esse sabor, analisar a textura e tudo mais. Então deixa o like, te inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Então vamos lá. Quem vai poder se beneficiar ao consumir o Fiber+ laranja? O primeiro público que vai se beneficiar é o público que é constipado. Então a pessoa que não faz ali as fezes todos os dias. Então a pessoa faz de 2 em 2 dias, um dia sim, um dia não. Isso não é legal, não é fisiológico pro corpo, tá? O corpo precisa pelo menos fazer de 1 a 2 vezes por dia ali, ter as fezes saindo com uma boa qualidade, com uma boa textura, mais moles. Tudo isso é importante ter ali nas fezes. Então se você tem essas características, é importante que você consuma ali mais fibras. Uma outra coisa que ele vai te ajudar é na saciedade. Então você que tem ali pouca saciedade ou que não consome ali muitos alimentos ou que sente saciedade demora muito tempo para sentir saciedade, faça com que você coma mais. Então para você comer menos você precisa de mais fibras e normalmente essas fibras solúveis como a inulina e a goma-guar que tem nesse suplemento aqui pode te ajudar. Porque basicamente elas geram um gel, tá? Toda fibra solúvel ela gera um gel ali, principalmente na digestão, que faz com que esses alimentos eles demorem mais para ser liberados. E essa demora faz com que você tenha mais saciedade mais rápido. E já puxando um gancho para essas pessoas que não estão consumindo bastante fibras, são um outro público que é bem interessante poder consumir esse tipo de fibra, tá? Então, Marvin, mas suplemento para pessoas que não consomem tão fibras, então não seria correto as pessoas aumentarem o consumo de fibras? Sim, esse é o mundo ideal, mas muitas vezes quem se depara, idoso que consome pouca fibra, criança que consome pouca fibra, algumas vezes até adultos que têm uma vida muito corrida e não consomem tantas fibras, então é interessante que tenha ali um sachê que vai colocar ali em uma e outra refeição. Eu vou te mostrar depois como é que eu vou tomar. Então só para você ter noção que dá para incluir ali essas fontes de fibras rápidas e de boa qualidade na tua refeição para que você consiga ter um intestino saudável. Então você vai ver depois agora os principais benefícios que fazem, né, com que você tenha um intestino saudável. Você fica muito mais bem disposto, você fica com menos inflamação, o teu corpo ele desinflama muito mais fácil, você consegue emagrecer mais fácil quando tem um intestino que está funcionando bem, as tuas bactérias boas do teu intestino vão estar sendo alimentadas por um alimento saudável, que são as fibras, né? Porque as bactérias ruins, elas se alimentam de alimentos ultraprocessados, como resíduos, como do Burger King, resíduos ali da tua carne, que vai comer carne vermelha. Então esses resíduos que ficam desses alimentos vão fazendo com que essas bactérias ruins se proliferem. E ao contrário com as fibras inulina, goma-guar, depois psyllium, essas fibras que a gente chama de fibras pré-bióticas, que elas têm potenciais de função, melhoram a função do teu intestino, fazem com que o teu intestino melhore. O teu intestino tem ali bactérias boas se proliferando e vai fazer com que tu tenha um intestino mais forte. E quando aconteça ali uma patologia, quando aconteça ali uma doença, o teu intestino consiga brigar muito mais forte com que essa doença muitas vezes nem apareça para ti. E sim, outro benefício importante de falar é a questão da melhora da glicemia e melhora do colesterol. Porque essas fibras solúveis, como eu falei, elas demoram mais para ser liberadas e isso faz com que a glicemia ela não dê aquele pico. Então é importante por pessoas que têm diabetes ou que têm ali uma propensão a ter diabetes, é importante que tenham um consumo de fibras frequente. O colesterol já é um pouco diferente. Ali na hora de fazer perto do colo, onde fazer aquela absorção ali desse colesterol, dos sais biliares, faz com que essa fibra solúvel, ela meio que se grude em que essa absorção não aconteça. E aí faz com que você diminua ali a absorção desse colesterol. Então é interessante dessas duas formas, tá? Então chegou o grande momento de experimentar o Fiber+ laranja. E para isso eu já separei aqui mais ou menos 200 ml de água e um sachê que tem aqui
8,5 gramas. Nessa 8,5 gramas, a gente tem 6,6 gramas de inulina e de goma guar, que são as fibras. Então, de fibra mesmo, tu vai consumir 6 gramas mais ou menos. Então é interessante que você tenha essa noção, tá? Hoje em dia a gente precisa consumir de 25 a 35 gramas por dia de fibras, então é um complemento interessante que você faz de fibras altamente funcionais, que a gente chama assim, que elas melhoram muito, são difíceis de você consumir. Só para você ter ideia, essa fibra da goma guar, ela é extraída da vagem, então não tem o consumo de comer vagem, tem aqui dentro. Então aqui dentro tem ali um extraído da vagem, da fibra da vagem, tá? E a inulina, ela é extraída da chicória, que é um alimento que normalmente não é tão gostoso, tá? Eu já provei várias vezes chicória, não é legal, é tipo um alface, primo do alface, que é bastante difícil de tu mastigar assim, por conta dessas fibras, né? E aqui tem essa fibra já extraída. Então é exatamente isso que eu quero te mostrar. São fibras vegetais que fazem toda a diferença, que são encontradas na natureza, só que normalmente você não tem o consumo. Então, bora provar aqui. Abrir. Cheirinho bem gostoso de laranja. Vamos colocar aqui nesse copinho. Vamos misturar agora. Aqui na indicação tá água, mas eu acredito que suco também pode colocar, um suco de laranja. Eu vou só misturar aqui e a gente já consegue ver o sabor que vai ter. Então eu já misturei aqui, agora eu vou provar, deixa eu mostrar a textura aqui para vocês. Sim, é gostoso, tá? Ele não é muito forte, então ele não é aquele suco pó que fica bem forte, mas ele não fica fraco. Ele tá numa textura boa, assim. É gostoso, tá? Não vou dizer que é ruim, é gostoso. Ele é uma textura de suco mesmo, tá? Então, entre aquele Tang e aqueles outros mais baratinhos, ele fica na metade. O Tang ele é mais forte, tá, do que esse. Só que ele não é tão fraco como aqueles sucos que a gente toma, assim, os mais baratinhos, de suco em pó. Então ele é bem gostoso, não é forte e dá para tomar assim, por exemplo, fiz ali um almoço e não consegui consumir todo de fibra, então vou consumir um Faber Mais sabor da laranja como uma bebida ali, porque vai me fornecer 6 gramas de fibras de alta qualidade. E além disso, você sabe que tem o Faber Mais neutro, que eu já gravei um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você poder ver depois, que ali ele tem lata de bem grande, né? Já o Faber Mais, ele tem uma lata de 170 gramas, tá? Então é uma lata menor e que vai fazer com que tu tenha ali mais ou menos 20 porções para tu poder consumir durante o mês. Então olha que interessante, mais ou menos 20 dias durante o dia da semana você consome, né, o Faber Mais, que vai ficar tranquilo, você vai ter uma melhora intestinal bem significativa. Agora, fazendo uma comparação entre o Faber Mais laranja e o Metamucil, eles têm composições de fibras diferentes. Tá? Eles têm a função igual, né? Os dois querem que você tenha mais saciedade, tenha um intestino melhor, que diminua a constipação, que você tenha uma glicemia mais controlada, tudo isso eles fazem, os dois têm a mesma função. Os dois têm fibras solúveis, os dois têm fibras pré-bióticas que ajudam na função do teu intestino, tá? Alimentando bactérias boas, tudo isso eles têm. Só que o tipo de fibra do Metamucil é diferente do Faber Mais, tá? O Faber Mais ele tem a fibra inulina, que é uma das minhas preferidas, e a goma guar, tá? Eles têm esses dois. Já o Metamucil, ele é base de psyllium. Então são 3 fibras, né, que a gente tem aqui, que são solúveis e que são pré-bióticas, mas são diferentes. Então a psyllium tem algumas características, né, que essas outras duas não têm, e tem essas duas características aqui que algumas vezes o psyllium não tem, tá? Mas é basicamente isso. Os dois são ótimos produtos, tá? Não cheguei a provar ainda o Metamucil para ver questão de sabor e tudo mais para poder passar para vocês. Então, basicamente, essas são as diferenças desses dois suplementos, o tipo de fibra. Os benefícios são praticamente os mesmos, tá? Então, eu agradeço muito que vocês tenham gostado aí do vídeo do Faber Mais. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida que você tenha, tanto do Faber Mais quanto
do neutro, né, você pode entrar em contato comigo aqui embaixo nos comentários, que eu sempre tiro as dúvidas de vocês. Certo? Então, muito obrigado e até a próxima.